O seu auxílio-doença foi negado pelo INSS, mas você continua doente e não sabe o que fazer. Se você volta para o trabalho mesmo doente, ou se você não pode voltar para o trabalho, e naquelas situações em que você quer voltar para o trabalho, mas a empresa diz que você está doente e não pode voltar, quais são os direitos do trabalhador nessa situação? E para aqueles que não têm condições de voltar no trabalho, será que a empresa pode mandar você embora por justa causa, mesmo você estando doente? Eu sou Eric Magalhães, sócio do escritório Magalhães Moreno, advogado trabalhista e previdenciarista, e hoje eu vou explicar para você o que você deve fazer quando o seu benefício de auxílio-doença é negado pelo INSS. Então vamos lá, pessoal. Imagina que você foi pedir seu benefício no INSS, o seu resultado foi negado e você ainda está doente, você não sabe se você deve ou não retornar para a empresa. E o que as pessoas fazem? Elas vão perguntar aqui para nós, para os advogados, e aí, doutor, eu retorno para o trabalho ou não? Olha só, se o seu médico está dizendo que você não tem condições de retornar ao trabalho, não, você não deve retornar ao trabalho até que o seu médico te libere para que você esteja trabalhando, ou seja, que você esteja apto. Aí o que você deve fazer quando o INSS nega o seu benefício? Primeiro, comunicar à empresa de que o seu benefício foi negado e apresentar para a empresa os seus atestados que comprovam que você ainda está sem nenhuma condições de trabalhar. Ou seja, o seu relatório médico, o seu atestado médico, os seus exames, ok? Você também vai precisar tomar uma decisão que é a seguinte: se você não está em condições de trabalhar, você vai precisar provavelmente se socorrer da justiça, processando o INSS na justiça para que você consiga lá na justiça esse seu benefício. Nós já temos um vídeo aqui no nosso canal onde nós não orientamos os nossos clientes a fazerem aquele recurso administrativo, porque esse recurso administrativo, ele na verdade nunca resolve absolutamente nada, o cliente gasta tempo, demora, e nós sabemos que nessa situação, sem receber do INSS, sem receber da empresa, é uma situação difícil para você, trabalhador, então nós recomendamos que você já procure direto a justiça, mas é importante que você comunique à empresa de que você está exercendo esse seu direito, tudo bem? Agora, imagine uma outra situação. Você está doente, deu entrada no seu benefício do INSS, o INSS negou o seu benefício. E você foi, consultou o seu médico e o seu médico falou: olha, não, você realmente já está bom e você já tem condições de retornar para o seu trabalho, ainda que com alguma restrição. E aí o seu médico também te dá uma alta e você decide então comunicar que você quer retornar ao seu trabalho para a sua empresa. Aí a sua empresa fala que você não tem condições de retornar ao trabalho. Olha que situação, porque você teve o benefício negado pelo INSS, que entende que você está apto. E aí você tenta retornar para a empresa. E aí a empresa faz os exames em você e fala que você não tem condições de retornar para o trabalho dela porque você está incapacitado. Como é que fica o seu direito nessa situação? Isso é o que nós chamamos de limbo previdenciário. Nessa situação específica, as decisões da justiça são no sentido de que quando a empresa decide não aceitar o trabalhador quando ele já teve o seu benefício negado pelo INSS, aí é a empresa que tem que pagar o salário do trabalhador, mesmo ele não trabalhando, mesmo ele ficando em casa, pelo período em que a empresa não deixa ele retornar ao trabalho. Porque não tem o que o trabalhador fazer, já que o INSS entende que ele está em condições de retornar ao trabalho e a empresa é que está impedindo, não tem o que você, trabalhador, fazer, não tem como você brigar nem com o INSS e nem com a empresa. Daí a responsabilidade, então, da empresa de custear os seus salários. E aí percebam a diferença, porque lá na primeira situação, o trabalhador pediu o benefício para o INSS negou, mas foi uma decisão do trabalhador, ou seja, uma decisão sua, de ir até a justiça contestar a decisão do INSS. A empresa em momento algum falou para você que vai te aceitar de volta ou não. Nessa situação, se o trabalhador perder o processo contra o INSS, a empresa não tem nenhum tipo de responsabilidade por pagar nada para o trabalhador.
Mas já nessa segunda situação, a empresa está impedindo o trabalhador de retornar ao trabalho sem nenhuma justificativa legal, já que o INSS está entendendo que ele tem condição de retornar ao trabalho. Nessa situação, é a empresa que tem que pagar o seu salário. Agora, é importante que você, trabalhador, tenha sempre na sua mente de que você nunca pode pedir um benefício para o INSS, ele negar o seu benefício e você não fazer simplesmente nada e achar que você está doente e que a empresa não pode fazer absolutamente nada com você. E recentemente eu me deparei com um caso desse aqui no escritório. A pessoa estava com um quadro de doença psiquiátrica, já de longa data, o benefício dela foi negado e ela não comunicou nada para a empresa, ela não fez nenhum tipo de recurso administrativo, nem recurso judicial, que é o que nós recomendamos. Esse trabalhador, por sorte, não foi demitido por justa causa, mas ele poderia sofrer um tipo de penalidade porque a empresa nem sabe o que está se passando com ele. E aí é importante que você, então, sempre tenha na sua cabeça que você precisa comunicar à empresa e a empresa pode, de tempos em tempos, exigir que você passe um informativo para ela. Se você continua doente e se você ingressou com algum processo lá na justiça, como que está a situação desse processo. E por que que esse cliente poderia ter sido penalizado? Porque, olha, o benefício dele foi negado, ele não tinha documentos atualizados para demonstrar que ele tinha uma situação de incapacidade, ainda que ele estivesse, ele não retornou ao trabalho e ele não fez nenhum tipo de ação judicial, então ele estava completamente desamparado. E é esse o intuito desse vídeo, alertar você para que você não fique desamparado caso isso aconteça com você e você não tenha nenhum tipo de penalidade, nenhum tipo de sanção, já que esse é um momento de muita dificuldade para as pessoas que vão até o INSS buscar um benefício e, infelizmente, muitas vezes não conseguem esse benefício por erros do INSS, por uma má análise, e as decisões da justiça comprovam isso porque muitos dos clientes, muitos de vocês entram na justiça e conseguem lá na justiça esses benefícios. E olha só, isso eu tô falando para você que já teve seu benefício negado, mas aqui no canal eu já tenho um vídeo em que inclusive eu dou dicas para você que vai passar na perícia do INSS, o que você deve fazer para que você consiga melhorar as suas chances de ter o seu pedido aceito, acatado pelo INSS. Já corre lá e assiste esse vídeo. E você que me assistiu até aqui, aproveita, se inscreve no canal, curte um vídeo, engaja conosco aqui. Eu me despeço, até o nosso próximo vídeo.